A paz do Senhor, meus prezados irmãos, estamos aqui para ministrar mais uma escola bíblica dominical com o tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo fala: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. A verdade prática diz: Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então nós vamos falar um pouquinho, tá? Bem-vindos no nosso canal Pérola de Deus. Ao entrar no canal, por favor, nos ajude dando um likezinho, se inscrevendo no canal e compartilhando. Compartilhe com os amigos. Diga que tem sido uma bênção as nossas ministrações, os estudos, para que nós consigamos ampliar o nosso alcance e mais irmãos e amigos possam também gozar do benefício que a palavra de Deus nos proporciona. Ok? Muito obrigado, então. No segundo slide, nós temos aqui como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, nós vamos falar dessa nova vida, mas antes que nós possamos falar dessa nova vida, nós vamos entrar um pouquinho na natureza pecaminosa do homem. Até porque o título fala Libertos do pecado. Se fala Libertos dos pecados, é porque outrora houve um pecado, e esse pecado marcou a humanidade, marcou uma grande geração. A nossa introdução diz o seguinte: a queda do primeiro homem no Éden o fez adquirir uma natureza pecaminosa, que escravizou não somente Adão, mas toda a humanidade. Então nós pecamos dentro dessa hereditariedade, ou seja, do primeiro pecado cometido pelo primeiro homem, que por conseguinte se alastrou durante toda a humanidade, ou durante todas essas gerações até a nossa, ok? Até a nossa. A natureza pecaminosa, ponto 1, foi herdada por Adão. Ele era o primeiro representante, ou foi o primeiro representante de toda a raça humana. Está lá no livro de Romanos, capítulo de número 3, verso 23. Vamos ler rapidamente Romanos 3, verso de número 23. O que diz Romanos? Nós vamos ver. Paulo fala muita coisa em Romanos, retratando a questão do pecado. Romanos 23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, Romanos capítulo 3, verso de número 23. O segundo tópico diz assim: o estado pecaminoso, o estado que nós nos encontramos. O homem foi criado reto. Eclesiastes 7, 29, grava isso aí. Eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, firme, sem erro. Porém, eles buscaram muitas astúcias, ou seja, buscaram pecar, transgredir os mandamentos de Deus. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. Pastor, qual é a composição do homem? A composição do homem são três, básica e fundamentalmente, corpo, alma e espírito. Essas três partes que compõem o ser humano foram atingidas de uma maneira tão forte que trouxe vários acontecimentos não bons sobre a face da terra e sobre a humanidade. Nós vamos ver Romanos capítulo de número 8, que fala no verso de número 10. Alguns textos nós vamos ler para que possamos deixá-los assim bem refletindo e com uma boa compreensão. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Tá bom? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Tá bom? De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Tá bom? Somos devedores por quê? Vamos lá para o verso de número 10 de novo. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Tá bom? Mas o Espírito vive por causa da justiça, a justiça de Deus. Então, quando Paulo escreve aqui aos Romanos, ele diz que o corpo ele está morto, mas ele sai de uma condição que outrora
lhe impedia de ter acesso e uma purificação por meio de Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez aqui. Ele fala, e está morto por causa do pecado. Se Cristo está em vós, o pecado está morto. Então, nós que professamos uma fé, nós temos a convicção de que algo novo aconteceu sobre a nossa vida. E essa novidade não é outra senão Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, verso de número 9, diz o seguinte, eu vou ler. Se estivéssemos na igreja, alguém estaria lendo para nos ajudar. Romanos 2, 9 diz, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, tribulação e angústia. É o que nós estamos vivendo, não precisa nem detalhar muito. Pastor, e a alma e o espírito, segundo o livro de Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ler também. Essa nossa introdução é muito importante nós lermos, até para que você possa fixar na sua mente alguns tópicos de importância para a compreensão da nossa mensagem nesta escola bíblica dominical. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso de número 1, primeiro. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Veja bem o conjunto. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, é uma coisa muito simples, mas é tênue, né? É uma linha muito tênue, muito pequena, a vida de santidade e a vida de pecado. Às vezes nós conseguimos andar nos santificando, daqui a pouco a gente erra e vem nessa linha tênue e atravessa ela e vai para o pecado. E só Jesus Cristo, pelo seu sangue, ele é capaz de nos redimir. É o melhor termo que a gente possa distinguir aqui. Nosso outro slide, eu achei essa figura muito bacana, muito importante para que você possa avaliar. Nós estamos de um lado e o alvo, Jesus, do outro lado. Pastor, que alvo é esse? Jesus, Salvador. Ele está hoje nos céus, ao lado do Pai, ok? E nós somos terrenos mesmos. Nós temos que atravessar uma barreira, uma fronteira, uma ponte, como você queira imaginar aí para a sua análise. E esse homem aí está com arco e flecha. Acertar o alvo é ter a vontade de viver práticas que nos ajude na vida para com Deus de santificação, uma vida mais prudente, uma vida mais ética, uma vida mais humilde, uma vida separada daquilo que nos contamina. E no meio aí dessas duas partes separadas, né, onde está o alvo e o homem, tem um abismo. E eu botei essa observação, cuidado, o pecado mata. E às vezes é muito destacado no conjunto igreja que o pecado maior é dinheiro, o pecado maior é o adultério, esses pecados matam. Eu quero dizer para você uma coisa, para você refletir. Não são esses dois pecados os maiores da igreja, não. Tem outros pecados que entristecem tremendamente Deus quando Ele contempla a sua igreja. Pastor Azamor, só poderia me falar um pecado? Vou falar. Soberba. Pastor, tem outro pecado? Tem altivez. Pastor, o que mais? Pessoas que vivem de falácia, inflamando a igreja, denegrindo a imagem da igreja. E o pior, denegrindo a imagem de Deus que reflete em nós. Todas as vezes quando nós somos vistos por tão grandes testemunhas, que diz a Bíblia, e não nos vê com os bons olhos, nós estamos, por conseguinte, maculando o brilho de Deus na nossa vida. As pessoas apontam lá, aquilo lá é crente, aquela irmã, olha lá, usa mais, a vida dela não condiz com aquilo que ela aparenta ser. Isso tem causado sérios problemas no meio do corpo da igreja. Então nós temos vários pecados que as pessoas às vezes dizem assim, são pecados mais simples. Não existe pecado mais simples, não existe pecado maior e menor. Até na lei do homem, se você roubar uma nota de 100, a lei vai inferir para você uma penalização.
Se você roubar 1.000, é a mesma penalização, a diferença é só o valor. Mas se porventura for de 3 a 6 meses de cadeia por roubo, hipoteticamente, quem roubou 100 vai ficar lá, sei lá, 3 meses, quem roubou 1.000 vai ficar 3 meses também. Não é o muito nem o pouco, é o peso da lei que vai ser condenatória pela falta praticada. A mesma coisa somos nós em relação a Deus. Então as pessoas estão banalizando muito a vida em relação às leis, às determinações bíblicas, achando que tudo é normal. Nós estamos vivendo dentro de uma relatividade, tudo é muito relativo. Hoje é o mundo moderno e o mundo moderno cada vez se afasta de Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm falado assim, hoje, no meio do povo de Deus tem poucos milagres. Claro que tem poucos milagres. Aonde cresce a falta de relacionamento e comunhão com Deus, aonde cresce uma vida pecaminosa, aonde cresce o afastamento da fé ou a redução da fé, Deus não pode operar. Tem que haver uma via de mão dupla. Nós desejamos, vamos fazer por onde? E Deus vem e atende segundo aquilo que nós propomos, desde que nós tenhamos condições de nos chegarmos para Deus. Mas, lamentavelmente, já que a temática trata sobre uma nova vida em Cristo Jesus em relação ao pecado outrora cometido e que hoje também ele continua sendo cometido na face da terra e até de uma amplitude maior, Deus não vai operar e não vai habitar no conjunto do homem que peca. Isso é muito claro, né? Muito claro, isso aí não tem muito o que contestar, não. Tem que entender e abrir os olhos para viver melhor em relação a Deus. Slide. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Diz o seguinte, tive que citar aqui o que eu não gosto, mas está dentro do conjunto da aula. O diabo, mais antigo inimigo de Deus, com vasta influência e controle das tendências. Presta atenção nisso, das tendências. Olha para o mundo como é que está as tendências dos modismos e movimentos mundanos. É descrito aqui como o príncipe da potestade do ar, que está impregnando essa atmosfera nossa terrena, parecendo referir-se à sua liderança sobre os anjos caídos. Não é parecendo, né? Aqui, efetivamente, ele exerce uma liderança sobre os anjos caídos que o seguiram, rebelados. A influência moral, ou melhor, imoral, que ele opera nos filhos da desobediência, pode ser inferida, ou seja, entendida, quando o seu caráter é descrito na Bíblia. Ele peca desde o princípio. Primeiro livro de João, capítulo 3, verso número 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo, desde o princípio, ele peca. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se não fosse o Filho de Deus se manifestar, irmãos, hoje nós, como igreja, estaríamos muito, 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 muito mal. Nós temos Jesus que pelo seu sangue nos lava. Aqui está uma imagenzinha de um homem também com várias flechas, com arco na mão, ele está atirando várias vezes. Eu coloquei esse parágrafo aí. Nosso alvo é Cristo. Ter persistência é atirar várias flechas. Isso significa buscar nos manter firmes diante de nosso alvo, Jesus, e livres do pecado. O que eu quero dizer aí com essa imagem é que nós temos que lutar para atingirmos o centro do alvo, que é Jesus Cristo. Como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Com as boas práticas que a Bíblia nos recomenda. Eu não vou falar só de santidade, não. Eu vou falar de relacionamento. Às vezes nós não temos um nível de santidade muito elevado, mas nós temos um nível de relacionamento com Deus bom. Nós temos uma necessidade de buscarmos essa santidade. Mas o relacionamento com Deus tem outras práticas também. A questão moral, a questão da ética, a questão do respeito, a questão da nossa cultura mais familiar, mais respeitosa e mais advertida para o lado do bom e menos para o lado do mal. Isso significa você persistentemente buscar estar próximo do Senhor. São várias práticas que nos levam a ter uma vida de maior relacionamento com Deus. Por conseguinte, mais perto de Deus,
mas livres e longe do pecado. Hebreus capítulo 12, que eu falei até no outro slide, é bom lermos 12:1, diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, vírgula, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com paciência, irmãos. Não é atirar uma flecha, hoje tá bom. Hoje eu fui na igreja, tá bom. Ontem eu orei, tá bom. Mês passado eu jejuei, tá bom. Não tá bom, não. Não tá bom. Você olha para o mundo e vê se o mundo tá bom. O mundo ainda carece de manifestação de Deus, do poder de Deus, e isso só ocorre diante das orações dos santos aqui na terra. Sabe por que essa malignidade tem crescido vertiginosamente e vergonhosamente na face da terra? Eu não posso falar porque não há espaço e também não seria muito indicado. Mas vocês não imaginam o que o maligno está propondo para o conjunto desses homens, entre aspas, fazerem para desestabilizar o conjunto de governança da nossa nação. Vocês não imaginam, não dá nem para falar aqui. Sacrifícios. Não é de animal não, irmão. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes nós vamos para a igreja, ficamos 2 horas. Se passar 10 minutos do culto, a gente fica impaciente para ir para casa. Chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão. E quando liga a televisão, você tem informações, imagens, programas subliminar, que perverte o bom costume da família, altera a tua linha de pensamento e de raciocínio. Vai para casa, cheio da graça de Deus, chega em casa, aquilo se esvazia, porque as nossas emissoras de TV estão cheias de informações maléficas e malignas. A mídia vende o que é ruim e nós em casa compramos o que é ruim. E às vezes, porque passa 10, 20 minutos do culto, as pessoas ficam nervosas e tensas. Chega em casa, a correria lhe atrapalha na sua vida e no seu alvo, que é Cristo Jesus. Hoje, a escola dominical ela fala sobre isso claramente. O nosso alvo é Cristo para nos livrar do pecado. E nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, avalie a sua conduta, a sua vida. Se ela está bem, parabéns. Se não tiver, corrige rápido. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. Hein? Quem não acredita, surpreso. Eu coloquei aqui esse slide, botei assim, despertar dá. Aí você faz uma análise para você. Porque é uma coisa muito interessante que eu encontrei estudando esse tema, é que eu pensei que no livro de 1ª Epístola de João terminasse a palavra pecado e ali extinguisse. Mas não, o pecado começa lá no livro de Gênesis e termina em Apocalipse. Você vai ver que o primeiro livro Deus já destacava isso para um alerta para nós. Quando ele diz, então o Senhor perguntou a Caim, que matou Abel, seu irmão, por que tiraste Caim? E por que está descaído o teu semblante? Porque tu está mal. Pesou nele a maldade que ele praticou. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, ficar alegre? Fez o bem? Ok. E se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, Caim, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus fala para ele claramente, olha, sobre ti será o seu desejo. Por quê? Teu desejo de errar é o mesmo nível que você tem de acertar. Cabe você escolher. Então, qual é o que você deseja na sua vida? Mas Caim, infelizmente, desejou o lado mau e ruim. Mas sobre ele tu deves dominar. Nós temos que dominar o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós vamos falar sobre isso, já falamos, aliás, né? Então, ele está perto, nos rodeando em todo o tempo. Mas também, sobre nós e perto de nós está o bem. E até em nós está o Espírito Santo de Deus, que é o divino bem, que está em nós. E no último livro, Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. É o que nós estamos vendo aí, né? E quem está sujo,
suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda, ou seja, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Essa recompensa, todas as vezes que nós falamos nela, todo mundo pensa que é o melhor, né? Mas essa recompensa tem duas vertentes. A primeira, para os salvos, uma recompensa boa, mas também uma recompensa de justiça para aqueles que praticaram as obras mais. Esses terão que comparecer ante o tribunal de Cristo para a sua própria condenação. A recompensa dele vai ser condenação, vai ser algo ruim, algo tremendo, algo horrível, porque se trata de uma eternidade nas trevas, enquanto que os justos, como ele diz, quem é injusto, faça injustiça. O que ele vai receber? E quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, o Senhor nos orienta o que? A ter uma contínua, ou um contínuo crescimento em relação às coisas que Deus tem para nós. Eu trouxe nesse slide algo assim bem interessante para você depois também avaliar. Ele foge um pouquinho do conjunto do nosso tema, mas é importante pelo momento que nós estamos vivendo. Eu gosto de trazer as coisas bem atuais também, que graças a Deus eu me informo bastante com coisas atuais, até para te ajudar também a você ficar bem atualizado dentro dos nossos ensinos ou ministrações da palavra de Deus, tá bom? Deixe-me dizer, por que haverá uma nova realidade após vírus? Reflitamos. Isso aí é uma inclusão da perdão, é uma inclusão na aula. Vamos lá? Haverá uma nova experiência da igreja com relação ao pecado em geral. Estou falando pós-vir, uma realidade, tá? Isso é para você refletir. Será necessário perseverar mais na fé. Não haverá espaço para os que brincam de ser crentes. O vírus tem uma ação e nós ficamos sem reação. Mas haverá mais amor. A igreja terá entendido de que não se deve perder tempo com coisas inúteis. Vai pensando aí. Os lares passaram a ter mais valor do que tinha, porque de fato é o melhor refúgio. Onde ir agora nesse momento? Para onde você iria? Eu fui dar uma voltinha aí na Ilha do Governador, um lugar que eu gosto muito. Claro que ali tem uns lugares bons, restaurante, etc e tal, mas tudo fechado. Se você quisesse parar para algum lugar, não tem lugar, fechado, poucos carros, poucas pessoas. Ou seja, o melhor refúgio hoje se tornou a nossa casa. E quantas pessoas às vezes falam, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Hoje, obrigatoriamente, você tem que ficar em casa e buscar agradecer a Deus por você ter uma casa. Porque muitos não têm nem casa. Para onde eles vão e aonde eles estão. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicativo da sociedade humana nossa. Então, isso é para você ir refletindo aí. A corrupção mata, o vírus mata e o pecado mata os projetos de Deus. Pensa bem nisso. Mudanças são obrigatórias para a tua vida a partir de agora. Pensa nisso também. Mudanças. Mudanças para melhor. Nos retirar daquilo que não era bom para entrarmos naquilo que é bom. Volto a dizer. Eis que cedo venho, né? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está às portas. Não espere mais sinal, não. O que está em Apocalipse, o que está no livro de Mateus, capítulo 24, no livro de Lucas, não fica esperando mais nada, não, irmão. Peste, tremor de terra, guerra, rumor de guerra, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Não tem mais nada para acontecer, não. É só Jesus tocar a trombeta lá dos céus, vir com seus anjos e acabou. Fecha a história da igreja, tá? E que você possa perseverar para que teu nome mantenha-se vivo, escrito no livro da vida. As diretrizes sociais mudaram. Manteremos a distância social na rua e na igreja. Você vê que as pessoas hoje quase olham para a outra meio assustada. Será que eu posso abraçar? Será que eu posso me aproximar? Complicado. 8. O modelo pastoral gerencial dentro da igreja deu origem ao pastoralismo virtual. Eu estou aqui virtualmente falando com você, transmitindo a mensagem do Senhor. É bom, mas não é melhor.
do que estar gerenciando dentro da igreja, mais fisicamente, mais humanamente, que é o melhor. Deus nos criou como seres sociais. Veja o problema e o esfriamento que isso pode causar, que isso não passe em você, pelo contrário, que haja em nós mais desejo de estarmos retomando a nossa proximidade, humanamente falando. Outro detalhe, pastores sem valor para alguns. Quantas pessoas censuram, falam de pastores, se afastam por causa de detalhes da igreja, porque o pastor não viu isso, o pastor não viu aquilo. Agora o valor se faz dobrado. Presta atenção nisso. Se os pastores das igrejas agora que estão fazendo seus cultos virtuais, se eles pararem, tá aí um comentário. A igreja fecha de vez, acaba a igreja. A igreja é você. Quem vai alimentar a tua alma? Quem vai ministrar a palavra para você? Ah, pastor, em casa eu leio a Bíblia. Tá bom. Tá bom. É bom. Eu penso que isso não é suficiente. Suficiente é ter um guia espiritual e um sacerdote exercendo corretamente, dignamente o sacerdócio, para que eu possa alimentar a minha alma e me encher do azeite e transferir para as ovelhas do Senhor. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso não é meu. Aliás, esse slide aí nem fui eu que criei. Eu apenas backupei, ou seja, copiei de um escritor, porque ele colocou isso, eu estudando, pesquisando aqui, e ia ser extremamente interessante. Então agora o valor se faz dobrado de um pastor, de um sacerdote. Se eles se calarem hoje, a igreja fecha de vez. Porque a igreja é eu e você. Havendo esfriamento espiritual, quem vai ter vontade? Quem vai ter desejo de buscar a Deus, me diz? Complicado. A pergunta é, vamos melhorar em que área de nossas vidas pós-pandemia? Qual é a área que você vai melhorar na sua vida? Já pensou nisso? Não pensa só em vírus, não pensa só nessa pandemia, não. Pensa naquilo que você pode fazer para agregar valores espirituais na tua vida, na tua família. O que você pode fazer mais na casa do Senhor? O que você pode fazer mais para ganhar almas para o Senhor? O que você pode fazer mais para testemunhar do Senhor? O que você pode fazer mais para contribuir com a tua igreja, a igreja do Senhor? O que você pode fazer mais para contribuir efetivamente com o pastor que Deus colocou para pastorear a sua vida? O que você pode fazer? O que você pode melhorar? Analisa isso. Ele escreve aqui, foi esse Heleno Farias aqui, que é autor desses escritos aí. Algumas coisas eu dei uma adaptada. De repente, recebemos uma mensagem de Deus. Não vamos voltar ao normal. Normal era o problema. Interessante, quando eu li isso, eu fiquei pensando. Realmente o normal, há 2 meses atrás, eu acho que era um dos maiores problemas, porque nós estávamos vivendo cada um da forma que queria, da forma do que desejava fazer e fazia. Eu acho que Deus está nos chamando a atenção para nós nos ligarmos mais às coisas divinas. Okay? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A natureza pecaminosa não exclui o livre-arbítrio. O que é isso? É você ter liberdade plena de opção, tá bom? Livre-arbítrio. Mesmo afastado de Deus, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituíram foram, ou seja, pecado nos afasta. Com uma natureza humana maculada pelo pecado e escravos do pecado. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já dantes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Bom, Gálatas, Paulo escrevendo a este povo, ele é bem claro, dizendo, olha, como dantes contra as quais vos previno.
ok? Como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino. Não precisa nem a gente detalhar muito esse slide, porque o que você tem visto aí, misericórdia, hein? Sangue de Jesus tem poder. Tá brabo o mundo que nós estamos vivendo. Mas quanto pior, é bom para a igreja, porque a igreja vai ser resgatada, porque Deus não vai permitir que a gente mais experimente essas maldades e malignidade. Lucas 11, 21. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Viva da palavra. Cabe ao homem, portanto, cooperar com Deus, cooperar com esta graça, uma vez que o primeiro passo já foi dado. Tiago, capítulo 4, verso 2 diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará para vós. Por pior que seja o estado do pecador, ele pode responder por seu livre arbítrio, positiva ou negativamente ao chamado de Deus. Eu abro um parênteses aqui e fecho rapidamente. A gente observa pessoas com uma potencialidade tremenda, a gente enxerga nelas o dom, mas as pessoas não respondem positivamente a Deus. Pelo contrário, quando não responde positivamente atendendo o chamado de Deus, ele está respondendo negativamente ao chamado de Deus. Isso compromete a sua vida espiritual e, por conseguinte, as demais coisas da sua vida também ficam comprometidas. Por isso que a gente vê pessoas vivendo mais de sabor e ainda estando dentro da igreja do que sabores, mais intensidade ruim do que a intensidade das coisas boas. Por quê? Estão negligenciando o chamado que Deus faz para cada um de nós. Cada um de nós, isso aí é bíblico, é normal, é natural, que temos um dom. E esse dom ele é uma dádiva exclusivamente para cada um de nós, segundo a vontade que Deus tem para nos conceder. Tá bom? O poder regenerador da graça de Deus. Agora nós vamos entrar naquilo que nos regenera, aquilo que nos resgata, tá? Deus é a fonte da graça. Um favor imerecido concedido ao homem, por isso que somente o Senhor tem poder de regenerar o ser humano caído, dando-lhe uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, eu vou ler aqui. Segundo Coríntios 5, 17, que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então você tem essa possibilidade de deixar as coisas velhas para agregar as coisas novas. Agora tudo depende da escolha, da posição. Deus nos deu sempre a liberdade de escolhermos. Mas cabe dizer que o nosso tema é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. As pessoas têm que ter vontade, desejo e força de estarem libertos do pecado para ter uma nova vida. Se continuar com a mesma vida do passado, do pecado, da transgressão, não vão experimentar uma nova vida em Cristo. E eu quero dizer que existem dois aspectos também da vida em Cristo. A primeira, a vida em Cristo, é uma transformação diante da graça, que nos abre a porta. Mas isso não é tudo, porque existe a promessa de uma eternidade. Então essa porta vai nos conduzir, desde que você entre por esse caminho. E esse caminho, às vezes, nem sempre é fácil, nem sempre é muito majestoso, ele é árduo, ele tem que lutar, no bom sentido, brigar para mantermos firmes diante de Deus. Mas essa graça vai nos favorecer a ter uma eternidade com Cristo Jesus. Isso aí é essa esperança que tem que mobilizar a tua vida, mobilizar você como um ser escolhido e amado do Senhor. Isso é privilégio, vou dizer para você, privilégio de poucos. 210, quase 217 milhões de brasileiros. Nós não temos 50% da população cristã no Brasil. Ou seja, nós não somos nem 100 milhões, nem a metade. Alguns dizem que nós já somos 80 milhões. Amém. Mas falta ainda 100 e poucos milhões para conhecer a Cristo Jesus. Nós estamos no bom caminho, a proposta é boa, o crescimento da igreja. Porém, há uma necessidade. Eu creio que Deus nos deu esse tempo para que criasse em nós mecanismo de amadurecimento e desde o primeiro slide que eu falei, distinção e reconhecimento dentro da igreja do que de fato é pecado. Acabar com essa relatividade de que hoje nós estamos vivendo um tempo moderno e que tudo é aceitável, porque se estamos na casa de Deus podemos fazer tudo o que queremos e que desejamos, porque Deus vai aceitar. Não é assim
que as coisas funcionam ou não. Pelo menos a Bíblia não nos dá respaldo para isso, ainda que muitos abriram-se a isso e estão vivendo dessa forma, dizendo que, olha, fui transformado. Em quê? Em quê? Transformação é mudança, é sair de um patamar e entrar no outro. Notemos então, Deus, a fonte da graça. A graça procede soberanamente de Deus. Ele é soberano. Isto porque o favor lhe pertence e vem dele, como sua fonte originária. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, eu faço questão de ler o verso 10, que diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, presta atenção, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então essa fonte de Deus é que nos fortalece e que nos ajuda a caminhar. Mas eu sempre vou abrir esse parênteses e fechar. O livre-arbítrio, ele compete a você decidir, ou positivamente ou negativamente. É um critério teu. Agora, tudo será avaliado segundo as nossas boas ou más obras. Conclusão. 36 minutos de ministração. As bênçãos da nova vida em Cristo. Quando o homem é transformado pelo poder do Evangelho, Romanos 1,16 diz, aquela vida velha fica para trás, e eis que tudo se fez novo. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 17, vou ler aqui rapidamente, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, que diz, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, a graça, ela está intrinsecamente ligado àquilo que nós nos propusermos a fazer. Por isso que ele diz lá, 2 Coríntios 5,17. Eu vou ler mais uma vez aqui. Perdão, eu li errado, vou corrigir aqui. 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E mais uma vez eu repito, eis que tudo se fez novo. Então isso fique gravado aí na tua mente. E aí, diante disso, nós teremos o quê? 3 pontos. Primeiro, paz com Deus, acesso ao Pai e filiação divina. Olha que privilégio eu e você vamos ter. Primeiro, paz com Deus, com o resultado da justificação. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso de número 1, e Efésios também fala sobre isso. Segundo ponto, teremos acesso ao Pai. Como o sacrifício expiatório nos garante acesso à presença de Deus. João capítulo 14, verso número 6, fala isso, nosso acesso. Então, primeiro a gente tem paz com Deus. Depois nós temos o acesso ao Pai por intermédio de Jesus. E depois a graça maravilhosa, você não precisa nem em cartório fazer registro. E pagar, né? E pagar. Filiação divina. Né? Você já tem um registro divino nos céus. Ao confessarmos a Cristo como Senhor das nossas vidas, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós temos esse selo do Espírito Santo de Deus. Então, olha que privilégio nós nos mantermos fiéis a Deus. Vamos ler 13 e 14 que diz, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. 14 diz, o qual é o penhor, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós temos aí 3 aspectos que nós vamos adquirir. Paz com Deus, acesso ao Pai, filiação divina.
Primeiro livro de João, capítulo 3, versos número 2, nós concluímos dizendo, que diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então você tem direito a um prêmio. Receba esse prêmio, se agrade, porque Deus, ele é conosco. Vale a pena buscarmos superar para entrarmos às bênçãos da nova vida em Cristo Jesus. Que Deus fale melhor e mais ao teu coração. Foi isso que Deus nos deu através deste estudo, desse tema tão importante. Uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.